Bom dia, rapaziada. Belezinha com vocês? Tropa, vamos fazer aqui nosso pré-trade de hoje. Passar aqui por EuroJ, como de costume, e também por Nasdaq, o S100. Vamos começar falando do que aconteceu ontem. Ontem a gente tinha aqui esse SSL para ser capturado. Ele de fato foi capturado, ele levou o preço para cima, assim como eu estava prevendo. Então aqui é a marcação de ontem, onde eu disse que tocando aqui nessas regiões era um bom momento da gente executar uma compra. Aqui no Open de Ásia, ele fez o movimento que a gente estava esperando. Então ele veio, levou o preço para cima, deixou aqui um FVG no meio do caminho. Em 2 minutos a gente consegue observar melhor esse gatilho, ó. Vamos jogar aqui em 2 minutos. Em 2 minutos a gente consegue observar melhor esse gatilho acontecendo. Então tivemos aqui toda essa estrutura da técnica das 3 velas, tivemos aqui um FVG bom para a gente fazer a entrada. Tivemos também a região do order block, então bastante confluência para a gente pegar essa entrada aqui. Então a venda, aliás, a compra ela aconteceu. O alvo dessa compra, a gente não poderia esticar ele muito, porque a gente já tinha pego aqui essa região de alvo, que eu tinha falado dela ontem também, dessa liquidez, que ele poderia vir aqui e tudo mais, trabalhar em cima dela. Acabou que pagou aí vou ser bem pessimista aqui, tá? Que o nosso top ele vinha aqui embaixo dessa região. Então, sendo pessimista aqui, nesse topo, ó, 2,5, 3 para 1, tá? Quem conseguiu esticar aí pegou 3 para 1. Então, esse aqui foi o estudo que a gente fez ontem e a gente tinha também essas regiões para trabalhar mais baixo. Aqui a gente ainda tem esse preço, essa região aqui para ele pegar essa liquidez e continuar subindo. Então ele termina essa correção e aí ele começa a subir novamente. Pontos de atenção, PWH que a gente está trabalhando acima dele agora. Essa linha trastejada azul é o nosso PWH. Esse ponto de liquidez ele é bom por quê? Porque aqui a gente está dentro do gap. E dentro desse gap a gente consegue observar esse footprint acontecendo aqui. Então é uma região de liquidez muito boa, é uma região de briga do preço, onde ele pode vir sweepar até essa região de EQL para levar o preço mais para cima. Se vocês repararem, aqui nós temos também uma região de EQL. Então, essa região de EQL já é uma região um pouco mais complexa para a gente trabalhar, que aqui já se trata de uma liquidez artificial. Então, a gente tem que tomar cuidado com ela para não ser sweepado e entrar na armadilha aqui, tá? Então, vamos tentar trabalhar esse preço chegando aqui embaixo, na casa aí do 171,970 mais ou menos. A gente tem também um movimento corretivo, a gente pode pegar essa continuidade de correção, ainda mais porque quando a gente olha aqui no 4 horas, reparem, ó, em 4 horas a gente consegue observar um candle bem expressivo, que fazia tempo que a gente não via aqui no gráfico de 4 horas. A gente viu apenas durante essa lateralização lá para o dia 1º de julho, após ele sair. Então a gente está vendo pela primeira vez um candle bem expressivo desse. Se a gente cai aqui para 1 hora, a gente consegue perceber um cenário de MSS sendo formado. Deixa eu tirar essa parte daqui, ó, que aí vocês conseguem observar melhor. Então a gente tem esse MSS de 1 hora sendo formado aqui. O que chama a atenção também, ainda não é um choque, tá? É um MSS apenas, porque a gente tem aqui esse sweep e ainda temos uma característica bem altista do preço. Então a gente consegue encontrar pontos de descanso realmente nessa região ou até mesmo dentro dessa rejeição que a gente tem aqui nessa acumulação. Porque é aquilo que a gente já falou, se a gente tem um boss sendo efetivado, a nossa estrutura ela para e continua dentro da acumulação mais próxima. Então nós tivemos esse boss aqui acontecendo em 1 hora, aqui na parte superior, aqui ó. Aqui foi nosso boss de 1 hora, então a gente já pode esperar o quê? Que ele pare na acumulação mais próxima, sinta, quebra uma estrutura em time frame menor e continue aí a nossa região. Então aqui é uma região meio que de indecisão do preço, tá? Eu ainda vou optar por executar compras aqui nessa região, porque eu tô vendo ainda um cenário bem altista, porém, se o preço ele já começar com uma característica mais de perda de força dentro dessa região aqui, ó, eu já começo a pensar em vender. Por quê? Porque aqui a gente tem uma região de OTE. A gente está chegando aqui no 62 de OTE, pegando esse topo, esse fundo, que é uma região de retração. Então aqui eu vou ficar muito ligado. Eu não vou pegar no toque dessa região, não vou pegar no FVG dessa região, e sim vou esperar trabalhar. Como que vai ser esse trabalho que eu vou aguardar ser feito aqui? Voltou para cá, começou a perder força, fez um sweep, eu vendo aqui, tá? De preferência no FVG. Então aí eu espero aqui esse FVG sendo formado e executo essa venda. Onde vai ser meu alvo? Aqui embaixo. Eu tenho alvos aqui.
Tem ovos aqui. Perdoa aí o funga-funga, tropa. Tomei com rinite hoje, a rinite atacou braba. A gente pode até arriscar a tentar trazer esse trade mais alongado aí para o final da semana aqui. Hoje é quarta, então acredito que ele ainda tem espaço para chegar naquela correção máxima do preço. Mas para mim ainda é um cenário bem altista. Se eu ver aí qualquer quebra de estrutura seja boa aos meus olhos, eu executo essa compra sem problema nenhum. Ainda mais porque a gente tem uma característica bem forte aqui de sweep também sendo formada. Então é um trade que eu vou ficar de olho aqui, tá? Quando a gente traz aqui para o S100, o Nasdaq, a gente consegue perceber perfeitamente que ele fez todo o desenho que tínhamos feito ontem. Então ele veio, trabalhou aqui embaixo desse SSL que ele tinha formado também. Nós tínhamos aqui esse Sell Side Liquidity, fizemos outro aqui e fizemos também um EQL. Então isso daqui tudo era cenário para mim que o preço ele ia continuar subindo, só que a gente não teve força. Ele veio, trabalhou dentro da região que a gente tinha marcado ontem. No primeiro toque dessa região, na primeira quebra de estrutura que ele apresentou ali para mim, eu já executei essa compra e a gente conseguiu surfar. Isso aqui foi passado, inclusive, lá no grupo Black. Para quem não conseguiu interpretar essa compra, ó, vai tomar puxão de orelha hoje, tá na aula. E aí nós tivemos aqui uma segunda oportunidade, onde ele já deixou aqui um ponto de alerta muito forte. Porque nessa segunda oportunidade que ele deixou, ele largou esse EQL aqui embaixo. Então esse EQL a gente sabe que é uma armadilha. E se a gente consegue estender ele até depois ali, ó, a gente consegue perceber que ele veio trabalhando dentro dessa lateralização, fazendo aqui uma liquidez e um buy side liquidity aqui em cima. Um buy side liquidity bem feio, tá? Diga-se de passagem, mas ele deixou. Então aí depois ele fez a quebra de estrutura e foi trabalhar onde? Foi trabalhar nas nossas regiões mais baixas. Fechou o mercado na primeira região que a gente tinha marcado de captura de liquidez e aí já abriu capturando a liquidez final que a gente tinha marcado aqui, deixando inclusive um belo de um padrão de um stop hunt com também um sell side liquidity aqui, com uma inversão de polaridade já para continuidade de alta. Então para hoje a gente já pode pegar aqui uma continuidade de movimento aí no Open. A gente pode esperar que o preço ele venha querer manipular essas regiões mais baixas, levando em consideração de que ele está trabalhando ainda no topo de Ásia. Então, se ele já manipulou o fundo de Ásia e está trabalhando no topo dela, a gente pode esperar o quê? Um movimento de continuação de Nova York. Então, a gente pega essa região, a gente marca ela e trabalha dentro dessa região de liquidez hoje, onde o preço ele pode vir aqui, manipular, talvez sweepar até essa piscina de liquidez aqui, e aí sim ele continua esse movimento altista. Para quem quiser se aventurar e pegar uma venda, a gente tem essa região para trabalhar aqui ainda, que é a região de ontem. Vou até estender ela para a gente não pegar uma nova região. A gente pode trabalhar essa região aqui, que é uma região de parada institucional, onde vocês percebem que o preço ele já começa a dar uma travada, já sente aqui uma certa rejeição. Perdão. Já sente aqui uma certa rejeição e a gente pode trabalhar dentro dela. Onde, se a gente observar bem no gráfico de 1 minuto aqui agora, a gente já percebe um mini MSS sendo formado, onde a gente tem aqui essa rejeição, pernada 1, 2, 3, e aqui a gente continua para baixa. Então, perdendo essa região aqui com um FVG, a gente pode se aventurar aí nessa venda para aguardar aí o nosso posicionamento de compra, tá? Para quem for mais ansioso e tiver a fim de tomar um risco maior, o trade é esse aqui, perfeito? Só passar aqui rapidinho, deixa eu ver se dá tempo. Ainda dá tempo. Só passar aqui rapidinho, dá tempo não. Mas vamos passar mesmo assim. Passar rapidinho aqui por Nikkei. Nikkei a gente teve aqui também aquele movimento todo acontecendo. A gente já está trabalhando aqui em um movimento corretivo, onde a gente falou sobre esse sweep, onde a gente falou também sobre essa lateralização, e a gente pode esperar esse movimento de continuidade a partir do momento que ele trabalhe acima dessa região de acumulação que nós temos aqui. Aqui nós temos uma nova região de acumulação sendo formada, então ele trabalhando acima desses 50%, ele confirma pra gente de que ele está com interesse de níveis de preços mais altos. Se vocês repararem, ele vem trabalhando realmente dessa forma aqui, com muita dificuldade para trabalhar nesses pontos aqui de baixo, perfeito? Então vamos acompanhar ela, vamos procurar boas oportunidades de compra também dentro do mercado de Nova York. Fechou, tropa? Gerenciamento, sabedoria, façam com calma, tenham paciência, não antecipem os trades. Esperem os pontos para realmente conseguir aproveitar da melhor forma possível o mercado. Tamo juntos, tropa. Até mais.